Olá pessoal, bom dia. Hoje é 6 de julho de 2026. Eu poderia estar aqui hoje gravando uma opinião diferente, mas infelizmente não foi possível. Gostaria de que a minha análise do jogo de ontem entre Brasil e a Noruega fosse positivo para o Brasil e que, a exemplo de mim, que sofri bastante e tive uma noite não muito bacana, assim como mais de 200 e tantos milhões de brasileiros, por mais uma eliminação vergonhosa da seleção brasileira. Eu confesso a vocês, todos que me conhecem, os meus laços de amizade que conversam, eu sempre dizia que eu não acreditava nessa seleção brasileira. Não acreditava nessa seleção por vários motivos que eu vou explicar para vocês agora. Eu não estou aqui querendo caçar bruxas. Até porque, primeiro, eu acho que essa seleção que está aí, ela chegou onde tinha que chegar. Né? Ela passou pela fase de grupo, teve um primeiro jogo de abertura contra uma seleção boa, a sexta seleção do RAM, que é a Marrocos, tudo bem. Teve outro jogo contra o Japão, que por um milagre fez um gol, faltando 10 segundos para acabar o tempo regulamentar, e pegou a Escócia, um time relativamente fácil, botou 3-0. Eu queria, antes de iniciar a minha análise do jogo de ontem, porque eu vou apontar dois erros gritantes que levaram o Brasil a ser derrotado. São dois lances, apenas dois lances que eu vou, dois cenários que eu vou mostrar para vocês porque a seleção brasileira foi eliminada da Copa do Mundo pelo Noruega. Bom, primeiro eu queria fazer um retrospecto para vocês, o seguinte. Todo mundo vai jogar para a Noruega. A Noruega é um país lá onde o principal esporte é o esqui, né? Esqui, country, um negócio desse, é o esqui, né? Lá, a Noruega não, o futebol não é o esporte principal da Noruega, aqui como no Brasil, nos demais países aqui da Europa. Mas, enfim, subestimaram as estatísticas que estavam aí, que diziam que a seleção brasileira nunca tinha vencido a Noruega em 4 confrontos. Né? Ontem se confirmou a estatística. Né? Eu entendo assim, estatística é uma ciência da incerteza. Você não tem certeza do que vai acontecer. Isso é fato. Então vamos lá. O Brasil, esse Brasil que foi eliminado ontem, é uma seleção que terminou a fase classificatória sul-americana com um pífio quinto lugar do grupo, perdendo para seleções como Venezuela, Equador, Paraguai. Queria vencer a Noruega, que teve uma campanha perfeita nas eliminatórias, terminando com a melhor marca do torneio classificatório da UEFA. Tá? A seleção venceu todos os jogos, os 8 jogos do grupo, garantindo a vaga direta e se tornando uma das 4 seleções do mundo a alcançar 100% de aproveitamento. O caminho para o Mundial foi marcado por resultados expressivos, incluindo vitórias consistentes contra a Itália. Esse desempenho impecável nas eliminatórias levou a equipe ao atual torneio da Copa do Mundo, onde ontem a seleção norueguesa fez mais uma vez história, eliminando o Brasil e seguindo para as quartas de final. Bom, e a seleção norueguesa tem um dos maiores goleadores da história do futebol atual, contemporâneo, que chama-se Haaland. O Brasil sabia que teria à frente da sua área um exímio cabeceador e um exímio chutador de bola, finalizador. Mas o que fez? Agora eu vou analisar os 2 pontos. Primeiro, uma seleção que quer ser campeã do mundo, eu não estou aqui querendo sacrificar o Bruno Guimarães, que bateu o pênalti muito mal, diante de um goleiro que, durante as eliminatórias, eu pesquisei aqui, um super goleiraço.
e bateu um pênalti ridículo. A palavra certa é essa, um pênalti que eu não bateria daquele jeito, eu bateria melhor, um pênalti que ele bateu. Então, uma seleção que pega na sua frente, uma seleção como a Noruega, que está no seu verdadeiro estágio de hoje, e perde um pênalti logo no início do jogo, que poderia desequilibrar os noruegueses, dar mais uma tranquilidade à seleção brasileira, simplesmente foi desperdiçado. Primeira seleção da Copa que perdeu um pênalti nessa fase aí, né? Do mata-mata. E outra coisa, vamos agora falar sobre os 2 gols sofridos pelo Brasil. Eu queria chamar a atenção para o senhor sobre o primeiro gol. No intervalo do Curo Break, lá no intervalo para hidratação, eu vi ali no meio do movimento dos jogadores da Noruega, o Haaland dizendo assim para os atacantes, para os jogadores, manda para mim, manda para mim. Ele chegava de um por um assim, manda para mim, lá dentro da área que eu resolvo. Tudo bem. Quero chamar a atenção do jogador Ryan. Ryan fez um papel muito importante durante o jogo, que neutralizou o Haaland. Quem assistiu assim como eu, todos vocês viram, o Ryan era um carrapato colado no Haaland, porque o Ryan é um cara alto, 1,85m e tal, e disputava com ele. O que foi que o treinador fez? O grande mister fez? Tirou o marcador do Ryan, que era o Ryan. Tirou o Ryan, marcava que estava dando pressão em cima do Haaland e neutralizando o Haaland. Ele sacou o Ryan e deixou a zaga com aqueles 2 zagueiros baixos, né? E foi nesse momento em que o Haaland se sentiu livre, se sentiu solto. E daí veio a catástrofe, né? No primeiro cruzamento, e ele subiu de cabeça no meio dos 2 jogadores brasileiros que não conseguiram bloquear e deu uma cabeçada fantástica matando o goleiro Alisson, que aliás fez uma excelente partida, foi uma das melhores partidas que o Alisson fez na vida dele, né? Criticado por todos e tal, e aqui eu queria render meus parabéns ao Alisson, né? Bom, enfim, aí sai 1-0, a seleção se desequilibra, entra Anderson Douglas, entra o outro lado do Brasil, e o time não consegue produzir nada. Aí vem o segundo gol do Haaland, novamente ele livre. Recebeu a bola livre, né? Cortou para a direita e encheu o bombardeio, um chutaço indefensável para o goleiro Alisson. A bola, inclusive, passou por debaixo das pernas do zagueiro do brasileiro, matando mais ainda a chance, tirando mais ainda a chance de defesa do goleiro Alisson. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Vini Júnior. O Vini Júnior foi para essa Copa com espírito de individualismo. Todo mundo elogiando, o Vini está fazendo a melhor Copa do Mundo, a melhor Copa. Pelo amor de Deus, o cara ontem, o individualismo dele acabou com a seleção brasileira. Outra coisa, fala pro Vini que os dribles dele já estão todos previsíveis. Os dribles dele é o quê? Corta para a esquerda, vai lá na linha de fundo para se afogar, vai para lá, vai para cá, quer passar no meio e passar no meio dos adversários, quer driblar 2, 3, 4 adversários. Teve um lance lá no Brasil do contra-ataque que tinha 3 jogadores brasileiros esperando a bola e 3 noruegueses correndo para trás de Vini. Era para ele ter tocado a bola para trás para se armar uma jogada com os 3 jogadores ofensiva de perigo ao gol. O que ele fez? Não, ele preferiu fazer a jogada individual. E aliás, eu vi ontem do semblante dele dando entrevista pós-jogo, não parece que perdeu uma Copa do Mundo. Semblante tranquilo, super sossegado, né? Até o sorrisozinho no rosto ele deu. Então é isso, o Brasil tem que parar com essa coisa de se colocar uma idolatria. Já fez constatado que jogador que quer ser mais do que o time, jogador que quer aparecer mais do que o conjunto coletivo, ele quer ser o cara da Copa do Mundo, vai prejudicar um time como todo, como aconteceu ontem. Então, 3 culpados ontem pela derrota do Brasil.
O Bruno Guimarães, porque perdeu o pênalti, e não posso dizer que ele não é o culpado, ele perdeu o pênalti, não estou querendo jogar a culpa em cima dele. O segundo, o treinador que mexeu errado, tirou o Ryan, que estava na cola do Highland, e o Vini Júnior, que quis ser o Pelé da Copa de 70 do Brasil e simplesmente jogou para si e esqueceu de jogar para a seleção brasileira. Então esse é o resumo do meu ponto crítico. Eu acho que foi bom o Brasil ter caído logo agora, porque não iria passar pela Inglaterra, que fez um jogo brilhante ontem com um jogador a menos contra o México, uma seleção que tem craque como Kenny e tal, e um grande goleiro, Pink Floyd, e pegou tudo, Então, melhor sofrer logo antes do que sofrer e se iludir mais na frente. Não passaria com certeza das quartas de finais, estou dizendo isso. Né? Eu tenho 65 anos de idade, já sofri com a derrota do Brasil, com os 3 gols de Paulo Rossi, já sofri com a derrota do Brasil com o gol de Zidane, já sofri com o Brasil com o gol, o gol da Croácia disputando os pênaltis. Então, para mim, eu já estou calejado como brasileiro, já sou vacinado como brasileiro. Aos jovens que não têm a minha idade e não acompanharam, não se preocupem, porque isso não é novidade. O que o Brasil fez ontem não é novidade. Vida que segue, agora vamos acompanhar a Copa e vou colocar para vocês aqui o meu prognóstico. Campeã dessa Copa do Mundo chama-se França. Pode anotar aí. A França será campeã da Copa de 2026. E não sei se a Argentina passa pelo Egito, tá bom? Então, até lá a todos. Sou o professor que está sendo medrado. Uma análise crítica da Copa do Mundo.